Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, da Convicção Editora. Esta que se encontra em minhas mãos é uma revista do aluno, embora eu tenha também do professor. Nós vamos projetar daqui para frente toda a lição em tela. Desta forma, facilita para quem, porventura, não tem a revista Compromisso pelos rincões do nosso Brasil. Eu quero começar, então, com o texto áureo, e conforme é proposto, Atos, capítulo 2, versículo 44. Vou fazer a leitura na versão da Imprensa Bíblica Brasileira, versão revisada, e, na época, a Juerp era a detentora deste teor. E o texto se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 44. É o chamado texto de ouro, uma vez que está contido aqui como o nosso texto áureo. Atos 2, 44, e foi destacado na cor verde em tela. Diz o seguinte: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Esta é a nossa palavra que a gente recebe da parte de Deus, onde mostra que a igreja estava unida, estava coesa, e a gente sabe muito bem que a unidade é promovida ou gerada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Já a divisão, a carnalidade, a separação, a disseção, isto é obra da carne. Depois de trabalhar de uma forma muito rápida o versículo de ouro, que é o nosso texto áureo, a gente vai começar a fazer a leitura, primeiramente do título, conforme está destacado aqui, a origem da igreja. E eu estive observando que, embora tenha esse título, no teor da lição não fala necessariamente sobre a origem da igreja. E eu pensei no professor de escola bíblica dominical, no diretor da IBD, quando não secretário, que vez ou outra pode ser questionado por algum aluno e, de repente, não tenha uma resposta satisfatória para lhe oferecer no tocante ao tema da lição. Porque, como eu disse, o tema é a origem da igreja, mas não é tratado neste conteúdo, neste estudo. Vocês vão perceber, porque eu vou passar na íntegra todo o conteúdo da lição número 1, esta que está impressa, ó, a origem da igreja. Não vai falar absolutamente nada, mas nada vezes nada, sobre a origem. Mas eu quero oferecer aqui algumas possibilidades, algumas respostas, e para isso eu venho me valer deste manual da Igreja e do Obreiro, do pastor Ebenezer Soares Ferreira, pastor saudoso, que eu conheci, inclusive, não este livro, mas um outro, eu tenho até autografado. Na verdade, era uma dedicatória que eu recebi da parte do estimado pastor Ebenezer Soares Ferreira. Esse manual da Igreja e do Obreiro é o chamado Vadmecum, ou seja, é um manual verdadeiro para que a gente, como crente em Cristo Jesus, pastor, líder que somos, venha nortear a vida da igreja, sempre respaldado na palavra de Deus. Naturalmente, que eu sempre enfatizo que é a escola bíblica dominical. Agora, acontece que no tocante à origem da igreja, e a gente vai entrar agora, a gente tem que tentar extrair a luz da Bíblia sobre onde começou a igreja, ou seja, quando teria surgido a igreja de Cristo. Não há na Bíblia um texto que mostre a organização da igreja como nós a conhecemos hoje. Daí a pergunta: quando teria ela surgido, ou seja, quando teria a igreja cristã surgido?
O Ebenezer Soares vai nos dizer que um autor chamado E.G. Robson sugeriu que Cristo teria fundado a igreja de uma maneira proléptica, isto é, por antecipação. O termo que ele utiliza é prolepticamente, ou seja, o Robson disse o seguinte: Cristo fundou a igreja, ou uma igreja, proleticamente, ou seja, em Mateus capítulo 18, versículo 17, o termo eclesia não é usado no sentido técnico da palavra. A igreja, desta forma, segundo Robson, é um prolongamento da sinagoga judaica, não obstante o seu método e economia seja diferente. Houve pouca ou nenhuma força, nenhuma organização no princípio. E Cristo mesmo não organizou a igreja. Isso foi trabalho dos apóstolos após o Pentecostes. Contudo, o germe, vou colocar aqui entre aspas, o germe já existia antes. 3 pessoas podem constituir, por exemplo, uma igreja e pode administrar as ordenanças. Nós temos esta primeira opinião do E.G. Robson. Agora, observe que as opiniões, até mesmo dentro da teologia, são divergentes quanto à organização da igreja. Teria sido quando Cristo convocou os primeiros discípulos? Foi ali, então, que surgiu a igreja, a origem da igreja está ali? Teria sido quando o chamado corpo apostólico estava constituído? Quando formou os 12 apóstolos, aquele corpo apostólico, como nós chamamos, ou ainda teria sido no dia de Pentecostes, depois do dia de Pentecostes, enfim, existem várias, vou dizer assim, apontamentos, observações, quando não opiniões, que algumas delas, reconheço, são divergentes. Um outro escritor, Fischer, ele vai declarar que tem pelo menos 3 períodos na vida da igreja. O período pré-natal, neste, a igreja tem a presença corporal de Jesus. O segundo período é o da infância, quando a igreja estava ainda vivendo sob a tutela de Cristo, mas preparando ainda para viver uma vida, digamos assim, independente. E o da maturidade, e, segundo Fischer, a igreja já tem o seu corpo na maturidade, inclusive com o corpo de doutrinas, e já possui oficiais que são pastores e diáconos e se mostra apta para se dirigir, ou seja, para ter essa direção própria. Dito isto, nós podemos ver pelo menos mais 2 teólogos. Esses 2 são batistas, conhecidos, pelo menos da geração passada, porque estou me referindo ao grande teólogo Augustus Strong. E Strong é de opinião que a igreja já existia antes do Pentecostes, porque deste modo ele vai argumentar que a igreja existia em germe, esta expressão que ele utiliza naquela época, lembrando que que o Strong escreveu antes de 1900, ou seja, há mais de 124 anos atrás, para você ter uma ideia, ele diz assim: a igreja existia em germe antes do Pentecostes. De outro modo, aqueles que se converteram não podiam ser acrescentados a nada. Porque quando a gente lê Atos capítulo 2, versículo 47, diz que aquelas pessoas que tinham sido batizadas foram acrescentadas, isto é, adicionadas. Em outras versões, agregadas. Ora, para que isto ocorra, é indício suficiente de que já existia, ainda que na opinião de Strong, de uma forma mais como em germe, para que pudesse então ser acrescentado. E ele vai dizer que entre os apóstolos regenerados, como eram, unidos pela fé em Jesus e nele batizado, porque eram batizados no nome de Jesus, e é justamente sob a instrução de Cristo, empenhados em trabalhos comuns para
Jesus, e já havia, então, começado a organização da igreja. Ele vai mencionar que havia um tesoureiro, quando a gente lê em João 13, versículo 29, e como um corpo celebrou-se pela primeira vez a ceia do Senhor, conforme está registrado em Mateus capítulo 26, versículo 26 até o 29. Para Strong, todos os efeitos e os propósitos constituíam uma igreja, embora a igreja ainda não estivesse sido completamente equipada para a sua obra pelo derramamento do Espírito Santo, conforme se deu em Atos capítulo 2, e pela eleição dos pastores e diáconos, que a gente vai ver, no caso, diáconos, no capítulo 6. A igreja, portanto, existia sem oficiais, como nos primeiros dias subsequentes de Pentecostes. Esta é a opinião do famosíssimo Strong, um dos teólogos da vanguarda dos batistas. E há um outro teólogo que era contemporâneo de Strong, que é chamado Dr. Mullins, e o Mullins vai dizer que a igreja também existia antes do Pentecostes, porém era em forma embrionária. E como é que Mullins vai mencionar isto? Ele diz assim: a igreja do Novo Testamento surgiu como um resultado de um processo vital. Não foi constituída mecanicamente por Jesus, mediante mandamentos formais ou mediante um código legislativo, mas foi a maneira do tabernáculo do Velho Testamento. Ele faz alusão lá ao Antigo Testamento, porque os primeiros cristãos foram guiados pelo Espírito. A igreja foi edificada com elementos formais e vitais. O batismo e a ceia e a organização visível eram os elementos formais, e a vida regenerada e o culto e os esforços sociais eram elementos vitais. Esses elementos, continua Manes, foram empregados um a um à medida que a igreja avançava como uma espécie de integração vital, como as células de um organismo. E nenhum deles se achava expressamente prescrito como material para edificar a igreja. Estavam todos implícitos. O que temos no Novo Testamento é, pois, um processo espiritual construtivo que se vai desenrolando à nossa vista. É a vida redimida e regenerada sob a direção do Espírito Santo, adaptando-se de um modo prático o impulso salvador, e o resultado foram a igreja e as suas ordenanças. Ou, para expressar a mesma verdade numa linguagem diferente, o Manes vai dizer que era o reino de Deus atuando sob o impulso duplo, o do amor, que redime, e o da própria conservação. E ele vai mencionar que a igreja é, por assim dizer, um expediente para a realização de ambos estes ideais do reino. O reino é como a corrente elétrica e não o fio telegráfico. A igreja é como o aparelho na estação onde a corrente está localizada, onde o reino se manifesta. O reino é como luz solar percorrendo as 90 milhões de milhas que separam o Sol da Terra, a fim de iluminar e abençoar. A igreja corresponde a flores e frutos que a luz solar cria para que a sua própria jornada não seja inútil. Para que os raios solares não sejam inteiramente desperdiçados, a natureza tem de manifestar-se de forma concreta e visível. Para que a energia do reino não resulte infrutífera, as igrejas devem reuni-la e reproduzi-la. Esta, portanto, é a definição deste teólogo também chamado Manes, que é batista. Vimos, portanto, algumas abordagens, alguns apontamentos sobre a origem da igreja. Pelo menos dois ficou mais claro, os dois últimos, Mullins e Strong, de que a igreja, de uma forma, sim, já existia, quer como um germe ou ainda como na forma de um embrião.
Mas, de fato, a igreja já existia, porque, conforme foi salientado em Atos 2:47, eu fiz a leitura agora há pouco, fiz a citação, né? Os discípulos foram agregados, isto é, foram adicionados. Só pode ser adicionado em algo que já é existente. E isto a gente tem sim, essa informação bíblica dentro desse âmbito histórico, ok? Porque alguém vai salientar que a igreja já existia de antemão na mente e no coração de Deus. Eu sei disto, mas da forma como nós conhecemos e concebemos, a gente precisa de pensar nestas palavras que foram colocadas, quer da parte de Robson, Fisher, Strong e Mullins. Dito isto, a gente pode agora fazer a leitura da revista que é objeto de estudo de nossa parte a partir de agora. Na página 10, esta que você está vendo agora em tela, vai dizer o seguinte: o livro de Atos dos Apóstolos é considerado o livro histórico do Novo Testamento que narra os primeiros momentos da igreja. Quero fazer aqui o destaque para o termo aqui histórico. Verdadeiramente, a gente tem um livro histórico, é um livro também teológico, porque tem teologia no livro. John Stott vai dizer que o livro de Atos vai conter ensino, porém não é doutrinário. Algumas pessoas têm dificuldade em conceber o que John Stott disse. É porque, na verdade, quando a gente se depara com epístolas como 1ª e 2ª Coríntios, nós temos duas cartas que são doutrinárias. Já o livro de Atos dos Apóstolos fala sobre a transição, um período de décadas, mais ou menos 28 a 30 anos aproximadamente, onde o Espírito Santo vai trabalhando, e não é à toa que o livro de Atos dos Apóstolos já chegou a ser apelidado de Atos do Espírito Santo, até porque os apóstolos que mencionam no princípio são Pedro, depois João, e por fim só vai focar agora, depois na pessoa do apóstolo derradeiro, o apóstolo Paulo. Então, algumas pessoas utilizaram Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai conduzindo todo o processo da igreja nesse avanço do evangelho na sociedade. E, curiosamente, começa em Jerusalém e vai terminar o último capítulo com o evangelho chegando no coração do Império Romano, isto é, na capital, Roma. A gente observa também que, além de ser um livro histórico, é um livro teológico, sim, é um livro que é fidedigno, portanto. Além de ser fidedigno, eu poderia classificar o livro de Atos dos Apóstolos, pelo menos aquele período que é abordado, como um momento teocrático, ou seja, Deus controla a vida da igreja, Deus controla a vida das pessoas, Deus tem um controle sobre todas as coisas, e a gente vai ver esse desdobramento a partir do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi dado, isto é, concedido, porque era necessário que Jesus ressuscitasse e fosse aos céus para que o Espírito Santo viesse lá do alto para ser então derramado sobre toda a carne. Ele contém narrativas preciosas que nos trarão lições extraordinárias a respeito desta obra tão magnífica, dessa instituição chamada igreja. E quando a gente fala aqui igreja, igreja não é uma pessoa. Não sei por que cargas d'água, eu tenho escutado dia após dia pregadores, professores de IBD dizendo: você é igreja, eu sou igreja. Gente, a pessoa sozinha não forma-se, não se constitui numa igreja. O fato de você dormir
numa garagem não faz de você um carro, um veículo. Da mesma forma, o indivíduo sozinho, ele nunca será igreja. Agora, a igreja, da onde vem a palavra eclesia, no grego, da ideia de congregação, desse ajuntamento de pessoas biblicamente batizadas, pessoas que foram regeneradas, pessoas que foram lavadas pelo sangue de Cristo Jesus, pessoas que estão, enfim, comungando uns com os outros e mantêm relacionamento com Deus. É desta forma que a Bíblia apresenta a igreja. E quando a gente fala assim, nós somos a igreja, que nós, todos nós juntos, formamos a igreja. Aí sim, nós somos a igreja. É bem diferente de eu dizer eu sou a igreja. Até porque, se suponhamos que na sua igreja tenha 100 membros. E se cada um achar que é uma igreja, você poderia dizer assim, ainda que de maneira equivocada, temos aqui 100 igrejas. Não, não tem 100 igrejas e coisíssima alguma, porque biblicamente só há uma igreja local. Eu penso que já fui muito claro e não precisa mais delongar sobre o assunto. Mas, repito, a gente não pode ser que nem um mero papagaio sair repetindo o que a gente ouve. A gente precisa filtrar com a Escritura Sagrada e, para tanto, é necessário ter sempre a Bíblia, não apenas para leitura devocional, mas para um estudo aprofundado da palavra de Deus. O desafio de manter-se simplesmente igreja em um mundo pós-moderno é instigador, mas a história da igreja chamada primitiva revelará que a sua dependência e o vínculo com a palavra de Deus a fez triunfar, avançar em seu propósito. Note que aqui menciona sobre esse vínculo com a palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus conduziu a igreja dele mediante esta palavra, porque a Bíblia é o livro que o Espírito Santo de Deus usava e continua usando. A Bíblia é o instrumento do Espírito Santo. Ele conduziu homens e da parte, assim, ou seja, da vontade de Deus, moveu homens para que o teor das Escrituras fosse todo inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Vale a pena fazer a leitura de Atos, capítulo 2, versículo 36 até o 40. Nós vamos fazer uma pausa para a leitura. Eu peço que você acompanhe para que a gente venha ter uma compreensão adequada da mensagem da igreja. Desta forma, a gente vai fazer, e eu peço que você me acompanhe por gentileza, e façamos a leitura nesse exato momento. Antes disto, eu peço até que você dê uma pausa e, por gentileza, ore ao Senhor, pedindo para que Ele fale profundamente à sua mente e ao seu coração. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Faço este destaque. Esse dom do Espírito Santo, no grego, é esta expressão que eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer uma mostra do grego para que você acompanhe. Deixa eu ver aqui o termo. Aqui, ó. O dom é Dorian, ou seja, essa palavrinha aqui é justamente o presente, é o Espírito Santo de Deus sendo concedido ou otorgado como um presente. Trata-se do próprio Espírito Santo sendo dado como um presente. É uma dádiva. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo para habitar em nós, é uma dádiva graciosa da parte de Deus.
não é algo do Espírito Santo, mas é o próprio Espírito Santo. Dito isto, a gente volta para o texto que a gente estava utilizando, a Almeida Corrigida Fiel, e eu prossigo na leitura. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E termina no versículo 40 dizendo o seguinte: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. É isto que a gente encontra na palavra de Deus. Para a nossa compreensão deste primeiro tópico, porque a gente vai falar sobre a mensagem da igreja. O apóstolo Pedro, usado por Deus, prega ousadamente a mensagem do evangelho após o derramado do Espírito Santo no dia de Pentecostes, conforme Atos capítulo 2, versículo 1 até o 13. Deus se encarrega de impactar as pessoas com sua palavra. A ação direta do Espírito Santo na vida da sua igreja não é uma performance humana, não é visto aqui como um desempenho da parte de cada um deles. Pelo contrário, era o próprio Espírito Santo que passou a habitar em cada coração, que transferiu o poder para serem testemunhas de Jesus. Ele dá toda e qualquer condição para que as pessoas venham cumprir aquilo que está proposto da parte de Deus. E vamos ver alguns aspectos desta mensagem, uma vez que a gente está tratando sobre a mensagem da Igreja de Deus. O primeiro aspecto que a gente vai falar é sobre a convicção, porque no versículo primeiro fala, digo, no versículo 36, que a gente já leu, fala justamente, saiba, pois, com certeza, o texto nos apresenta certezas, dizendo, saiba, pois, com certeza. Faço aqui o destaque, uma vez que a gente leu em outra versão, é verdade, mas aqui ó, está, saiba, pois, com certeza. A convicção inabalável é aquela que perpassa os cânticos, retóricas e performance gospel. Aliás, a gente vive nesse meio chamado gospel e tudo é muito difuso, quando não confuso. O gospel, de uma certa forma, num determinado momento, pareceu ser bastante atrativo, mas chegou a um ponto que a gente precisa ver se o chamado mundo gospel é verdadeiramente um mundo conforme as escrituras preceituam. Porque quando a gente vai para o evangelho de Deus e é apresentada a pessoa de Jesus de Nazaré, a gente vai observar que existe uma diferença entre Jesus de Nazaré e o mundo gospel, conforme é pregoado hoje em dia. Porque no gospel, o homem fica em evidência. É o que a gente chama de antropocentrismo, ou seja, o homem é o centro das coisas e de toda a atenção. O homem precisa receber atenção, o homem recebe um monte de coisas dentro da parte de Deus, tudo é para ele, visando, né, o bem-estar do homem, a projeção é do homem, o holofote está sobre o homem, e assim por diante. Há uma ênfase muito grande nessa questão da personalidade, sequer do líder, daquele ministério específico, etc. e tal. Tudo converge para o homem em si. É um verdadeiro, até mesmo em alguns aspectos, narcisismo. A gente tem observado nesse mundo gospel. Mas acontece que quando a gente olha para Jesus, o Jesus de Nazaré, conforme apresentado nos evangelhos, é um Jesus simples. É um Jesus que come e bebe com pecadores e publicanos. É um Jesus que se deixa ser tocado por uma mulher que cerimonialmente é impura e que, quando toca-o, ele não fica impuro ou imundo cerimonialmente falando, mas dele sai virtude e faz com que haja uma cura, a mulher seja realmente curada. E, além disto, a mulher seja salva por causa dele, por causa de Jesus Cristo. Então a gente vê um Jesus onde ele chega a elogiar o João Batista
Isto é, João, aquele batizador, aquele que batizava. E ele faz um elogio rasgado a João, mesmo aquele homem da parte de Deus sendo o precursor dele, não havendo feito, pelo menos nós não temos registro de nenhum milagre, mas ainda assim ele coloca João Batista lá em cima, porque é, é um ser humano, vou dizer assim, João Batista extraordinário. E ele não diz a mesma coisa de pessoas que futuramente irão dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós, enfim, fizemos um monte de coisas. E ele vai dizer: Apartai-vos de mim, vós malditos, vós que praticais a iniquidade. O evangelho de Jesus é ético, é moral. A gente fica muito preocupado com um evangelho gospel, desculpa a redundância, porque gospel é evangelho, mas é um evangelho, ou seja, esse gospel que é mágico. As pessoas estão, muitas vezes, em alguns arraiais aqui e acolá, mas com o intuito de fazer acontecer, de realizar, quando não de ver coisas. E correm atrás de milagres, sinais, prodígios, e nunca se dão por satisfeitos. Por causa de quê? Porque ainda não tiveram uma compreensão de fato quem Jesus é. O segredo de Hudson Taylor, ele vai dizer que é a satisfação que ele tinha em Deus. Tem pessoas que não se satisfazem em Jesus e busca cada vez mais e mais experiências. Inclusive, algumas pessoas buscam até falar em línguas supostamente angelicais, porque acham que isso é o máximo, é o clímax, é o ponto mais alto do relacionamento com Deus, quando na verdade, quando a gente está em Cristo Jesus, a gente tem vida verdadeira, a gente tem plena alegria, a gente tem paz perene, a gente tem vida porque nele nós existimos, nos movemos e vivemos. Jesus é de fato a nossa vida, ele chega a ser o nosso destino aqui na terra, quando não a nossa sina. Mas há pessoas que não estão satisfeitas com Cristo Jesus e correm atrás de sinais, e porque andam não por fé, mas por vista. E a gente precisa chamar atenção, porque, como eu sempre digo, ter fé, quando não há milagre, é um milagre maior do que ter fé para operar milagres. E a convicção inabalável é aquela que vai perpassar, portanto, os cânticos, as retóricas, esse desempenho gospel, desmedido muitas vezes em nosso arraial chamado evangélico, e a igreja tem um êxito, isto é, um sucesso da sua missão, quando ela tem convicções decorrentes de uma vivência prática do evangelho. A gente precisa encarnar os evangelhos, ou melhor, o evangelho com seus respectivos valores, valores divinos, valores eternos. Mas vejamos, por exemplo, a chamada bancada evangélica em Brasília. Muitas vezes busca-se o toma lá da cá. Tipo, no popular, uma mão lava a outra. Gente, toda ação, toda atitude tem que ser algo inegociável, tem que ser vivido de acordo com aquilo que a gente crê verdadeiramente, mas segundo aquilo que foi moldado à luz do próprio Evangelho de Deus, que é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Um evangelho que vai formar caráter, um evangelho que vai trabalhar na mente, no coração do homem, para que seja realmente um ser ético, um ser moral, e não descambar para esse mundo mágico religioso, onde só corre atrás de sinais e realizam sinais e prodígios somente para a vaidade humana. E a gente sabe perfeitamente que lá no Antigo Testamento, Deus diz com todas as palavras que ele não divide a sua glória com ninguém. E essa convicção decorrente de uma vivência prática do Evangelho, porque não há nada mais cheio de convicção de que uma vida imensa quando é mergulhada e transformada pelo poder de Deus. O primeiro aspecto, então, dessa mensagem é justamente a convicção. Mas qual seria, então, o segundo aspecto? Conforme a proposta da revista, a gente tem aqui que é justamente o conteúdo singular. Um conteúdo singular é único.
ainda está de acordo com o versículo 36. Um outro importante aspecto da mensagem é o seu conteúdo. Deus deu à sua igreja a mais poderosa mensagem do mundo, porque a sua proposta é transformar pecadores em cidadãos do reino, digo, dos céus. Reino dos céus e reino de Deus, na concepção de uma corrente teológica da qual eu abraço, é a mesma coisa, são termos sinônimos. Mas vai haver corrente teológica que vai dizer que são duas coisas distintas. Eu não caminho por esse lado. Por isso que eu digo que, sendo assim, a pertinência tem a sua força em sua eficácia, pois o texto vai dizer o seguinte: a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, o seu conteúdo é quem? É Jesus. O único capaz de fazer nascer de novo e selar com o Espírito Santo de Deus. Quando nós nos convertemos, nós nascemos de novo. Somos feitos criaturas de Deus. E como criaturas de Deus, nós vivemos em novidade de vida. Além disso, nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a ser a garantia da nossa salvação até o dia da redenção, desse resgate, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. No momento exato da nossa conversão, ou da regeneração, quando nós nos voltamos para Deus, isso ocorre a conversão, a gente está indo numa direção, a gente faz aquela conversão, vira para o lado oposto. Quando a gente se converte, e isto é uma obra do Espírito Santo de Deus, a gente passa a ser justificado pelo próprio Jesus, digo, pelo próprio Deus. A justificação é em Cristo. Somos justificados pela fé em Jesus. Nós somos declarados justos diante dos olhos de Deus, porque Jesus morreu em nosso lugar, lá na cruz do Calvário. Ele se fez maldito por nós. Mas muitas outras coisas ocorreram naquele exato momento. Nós somos imersos no Espírito Santo. Literalmente, nós somos batizados no Espírito Santo e somos introduzidos funcionalmente no corpo de Cristo com dons espirituais. O Senhor nos outorga dons espirituais para nós exercê-los dentro do corpo de Cristo. Detalhe: o crente pode receber um ou mais de um dom. Mas o fato é que todos nós temos pelo menos um dom espiritual recebido de uma forma graciosa da parte de Deus, sempre visando a edificação da igreja toda. Dito isto, a gente pode caminhar para o terceiro aspecto da mensagem da igreja, que se encontra aqui: promover o desconforto. E quando fala promover o desconforto, eu lembrei, porque não tem como esquecer de uma pessoa tão maravilhosa como foi o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Ele dizia que mensagem boa, não com todas essas palavras, mas eu vou colocar aqui como se fosse dele, no sentido que a ideia é fidedigna, né? As palavras estão de acordo com a ideia dele. Ele falava assim: coisa boa e culto bom é aquele que a pessoa não sai necessariamente com a chamada alma lavada. É aquela que a pessoa adentra ao culto e aquela palavra incomoda tanto que vai pressioná-lo contra a parede, e ele sai batendo no peito porque ele sabe que precisa mudar, que precisa melhorar, que requer um aperfeiçoamento ou uma mudança. Ou seja, quando gera esse desconforto e não simplesmente vai massagear o ego da pessoa, vai fazendo com que a pessoa venha ficar cada vez mais inflada e vai, enfim, se enchendo, porque eu sou isto, eu sou aquilo tudo, e etc e tal, nada disto. E o autor dessa revista vai chamar a atenção para o versículo 37, porque a mensagem cristã, ou de Deus, vai promover um certo desconforto. A gente vai ser colocado, sim, contra a parede o tempo todo e o tempo inteiro. Os ouvintes de Pedro ficaram perturbados e aflitos. A mensagem do Evangelho não tem como objetivo os egos ou falas motivacionais. Hoje em dia, existem profissionais que querem incentivar, fazer com que as pessoas venham cada vez mais melhorar, mas é dentro de uma outra perspectiva que não é cristã. A gente precisa
ter essa ajuda do alto, e esse poder é nos concedido quando recebemos o Espírito Santo em nossos corações. Ela joga luz na realidade, deixando claro quão perdidos estamos e nos confronta a buscar respostas para as nossas mais profundas inquietações. É como se a gente estivesse lendo a Bíblia, como esta aqui, essa versão, e à medida que eu vou lendo, e etc e tal, é como se fosse um espelho que vai mostrando as minhas falhas morais, as minhas misérias espirituais, o quanto eu preciso melhorar, quer como pai, quer como filho, quer como esposo, quer como cristão, quer como pastor, quer como cidadão, aqui da própria sociedade mesmo, e não apenas como cidadão do reino de Deus. Enfim, a gente vai se vendo e vai se identificando e não tem outra coisa a fazer a não ser é, clamar por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda-me. Ou seja, faz de mim um servo fiel, autêntico, etc. e tal. Mas tem também um outro aspecto que a gente precisa salientar, é que conduz ao arrependimento, de acordo com o versículo de número 38. Porque a gente já leu e diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo. Ou seja, esse batismo é feito sob a base do nome de Jesus. Logicamente, vai requerer fé em Cristo Jesus. A gente vê que tem esse elemento de um arrependimento e fé, uma vez que o batismo é feito no nome de Jesus. Logo, vai exigir fé de quem? De Jesus. A nossa confiança plena precisa repousar sobre o Filho de Deus, o unigênito da parte do Pai. E a mensagem do Evangelho denuncia nossos pecados e vai exigir arrependimento. Diz aqui o texto bíblico: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Arrependimento está para além de um sentimento de culpa ou remorso. Ele é a plena consciência do erro e a pronta decisão de abandoná-lo. É exclusivo daqueles que reconhecem que estão errados e, infelizmente, a modernidade é arrogante demais para assumir seus erros e pecados. Vez ou outra, a gente se depara com pessoas que juram de pé juntas que elas não se arrependem de absolutamente nada. No passado mais recente, uma pessoa que estava em voga, isto é, em evidência, por conta da posição que ocupava dentro do nosso cenário brasileiro, disse que não se arrependia de nada. E eu fiquei olhando e pensei, pobre coitado, todos nós erramos e sempre vamos ter algo de nos arrepender. Não necessariamente as mesmas coisas, porque nós não cometemos os mesmos erros, mas certamente erramos e precisamos nos arrepender. O arrependimento é para as pessoas que são contritas, pessoas que são trabalhadas pelo próprio Espírito Santo, pessoas que se arrependem, pessoas que se deixam ser quebradas, nesse bom sentido, pela própria ação do Espírito Santo, para que, uma vez quebradas, como se fosse um vaso, a gente possa ser feito novamente, mas conforme a vontade soberana do Senhor. Um outro aspecto da mensagem se encontra no versículo 40, que é esse aspecto salvador, porque a mensagem maravilhosa do Evangelho é salvadora, não apenas confronta as pessoas, confronta? Sim, confronta, mas ela também dá uma nova direção. E coisa boa é isto, é o que a gente vê lá no Antigo Testamento. Os profetas, eles denunciavam o pecado, mas apontavam um caminho para que as pessoas pudessem sair daquela situação. E o texto diz o seguinte nesse versículo 40: os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Uma ideia clara de escapar da perdição, pois a vida com Cristo é incompatível com o modo de ser da presente geração. É isto que a gente aprende com a palavra de Deus. E quando a gente
se depara um pouco mais em relação a este aspecto, a gente passa a ver a constituição da igreja, que é justamente o nosso segundo tópico da lição, ou seja, a constituição da igreja. O texto bíblico proposto é Atos 2, 41 e 42, que vamos fazer questão de fazer a leitura. Pegue a sua Bíblia, se não, você pode me acompanhar na versão que eu vou projetar em tela. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. É este versículo 42 que Augustus Strong se apoiou para dizer que a igreja já existia de forma embrionária antes do dia de Pentecostes. Porque na obra dele de teologia sistemática, ele vai indagar como é que quase 3.000 almas poderiam ser agregadas, isto é, acrescentadas, caso a igreja não existisse de uma forma embrionária antes. Para ser agregado ou adicionado, é necessário que já exista. Neste caso, a gente reconhece isto de uma forma muito tranquila. Feita a leitura, a gente vai voltar agora para a nossa revista, a fim de fazer a leitura deste segundo tópico. O texto bíblico nos revela um número de aproximadamente 3.000 pessoas se filiando à igreja. Isto porque a igreja já existia, porque senão não teria como ser agregada ou adicionada. Surgem assim os primeiros frutos de sua pregação. A formação da igreja revela marcas peculiares. A primeira o número é decorrente das pessoas batizadas. A segunda foram batizados somente aqueles que receberam a palavra em seus corações. O conceito de igreja fica claro. Ela é o ajuntamento de pessoas que creram e foram batizadas, e não o prédio ou local do culto, como também mostra a Declaração Doutrinária dos Batistas Brasileira, a declaração da CBB, que diz assim: igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. E vai ter um pouquinho da história dos batistas, porque vai mencionar que o nome Batista surgiu em decorrência a chacotas e críticas, pois havia um grupo de cristãos que rebatizavam as pessoas, porém, por mais que os batistas gostem de batizar, estes não batizavam, não batizam bebês ou qualquer outra faixa etária que não possa declarar a sua fé no batismo. Quando a gente observa a história dos batistas, existem pelo menos 3 teorias. Uma delas é chamada JJJ, Jerusalém, João e Jordão, que eu não vou entrar no mérito, eu não considero, em hipótese alguma, vou dizer assim, uma corrente histórica aceitável, porque não se pode comprovar, em hipótese alguma, através dos documentos históricos. Foi muito propalada ou divulgada com um livro americano de um autor que tem como título O Rasto, não Rastro, Rasto de Sangue, e foi divulgada até hoje no arraial chamado Batista, mas realmente não tem uma base histórica, documental. Tem uma terceira teoria que diz que os batistas surgiram dos anabatistas. Para quem não sabe, os anabatistas eram pacifistas, acreditavam até no sono da alma, entre outras doutrinas que não são nada batista. Mas existe uma terceira, vou dizer assim, teoria, e que esta, sim, consegue ser comprovada através de documentos que, em 1606, salvo engano, na Holanda, um grupo de crentes, né, crentes,
acabaram na pessoa de John Smith, ele se batizando, porque até então havia o batismo de aspersão, salvo engano, e eles não tinham sido batizados pelo modo de imersão, ele se batizou, ele mergulhou literalmente, ele deu um caldo nele, ele se batizou e batizou os demais com a imersão, isto é, mergulhando os demais batistas. Mas isso posteriormente. Melhor dizendo, eu fiz até uma pequena confusão, não vou fazer o corte, mas é que os primeiros batistas, eles acreditavam, eles praticavam batismo por aspersão. Agora sim, trazendo na memória, porque não estou me baseando agora em um livro da história, mas é isto, os batistas inicialmente é, batizavam por aspersão, depois que eles entenderam, aí sim vai ter um grupo específico que se batizou e batizou os demais. Mas a gente vai ver 1606 na Holanda, depois 1500 e 1617 na Inglaterra e assim por diante. Tem grupos chamados batistas gerais, batistas particulares, etc e tal. Mas isso tudo é história. Mas nós sabemos que a partir de 1609, na Holanda, os batistas, eles podem ser, por dizer assim, provados e comprovadamente, nós temos documentos daquela época até os dias de hoje sobre essa continuidade desse grupo chamado batista. E antes de ser batista, nós somos cristãos, cristãos chamados batistas. Mas isso são pormenores de questão de história, não tem nenhuma relação com a fé, muito menos com Bíblia. Desculpe a confusão que eu fiz aqui, é porque eu fiz uso da memória, a memória falhou um pouquinho, mas deu para fazer a correção em tempo. Quando o autor ele fala sobre a outra característica na constituição da igreja, ele vai colocar que é uma igreja que é perseverante. A igreja em si é perseverante. Aliás, o crente é perseverante. Nós não temos uma fé em Jesus de uma forma petulante, arrogante. A nossa fé é uma fé submissa, submissa à vontade de Jesus. Ela considera a vontade de Deus antes de tudo. E é também uma fé perseverante, porque o verdadeiro discípulo, seguidor de Jesus, persevera até o fim, por conta da atuação e permanência do próprio Espírito Santo habitando nele. Dito isto, é uma ação de Deus no crente, mas a igreja também é um instrumento de perseverança. Tanto o indivíduo como crente em Jesus, quanto a igreja, e ele como membro da igreja, bem como as demais pessoas que formam a igreja, é perseverante. No texto vemos que eles perseveravam, estavam juntos, ou seja, o ajuntamento promovia a perseverança. É que nem aquela historieta que a gente sempre fala de, de a brasa, né? Tem que estar ali juntinha para permanecer acesa, é mais ou menos isto. Tem que haver essa permanência, esse ajuntamento. Não é, vou dizer assim, confiável naquilo que as pessoas dizem assim, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus, mas fica em casa e não vai à igreja. Como assim? Se a fé dele não move os seus membros do corpo para se dirigir à igreja de Cristo, que fé é esta? É o que Tiago vai dizer na sua epístola, ou seja, mostra-me as tuas obras, que ele fala sobre a fé e obras, né? Mostra-me as tuas obras que vai realmente fazer jus à fé. Agora, tem gente que diz ter fé como se fosse algo abstrato, mas não vai gerar obra alguma. Logo, não é fé, não podemos, vou dizer assim, definir como fé. E a igreja é chamada de corpo. Os membros deste corpo estão interligados pelo mesmo Espírito e tem a referência bíblica aqui de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Vou fazer a leitura em minha Bíblia, porque é importante cada versículo que é colocado como referência para que a gente venha ter uma compreensão melhor. Capítulo 12, versículo 27, nos diz o seguinte: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente seus membros.
O autor fala que, assim, um dos efeitos de se viver em comunidade sobre a régia, sobre a direção de Cristo, é que os membros convivem e se relacionam em amor, cuidado e ânimo mútuo. É isto que nós aprendemos na palavra de Deus. Qual é o próximo tópico da nossa revista? O próximo tópico é justamente este aqui, a perseverança da igreja. Note que a gente falou sobre a constituição da igreja, embora tenha mencionado a perseverança, mas se pauta no capítulo 42, digo, versículo 42 e 47 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A perseverança é uma atitude rara hoje em dia. Para muitos, o que importa é praticidade, comodismo, imediatismo. Aliás, a gente vive num momento como se fosse uma geração micro-ondas. Tem que estar próximo, tem que estar tudo pronto rapidamente. A gente vai lá, digita os segundos ou minutos e, de repente, ó, como se fosse um estalar de dedo, tem que já estar resolvida aquela situação. Mas não é bem assim. A gente precisa saber e esperar em Deus. Esperar confiando. Mas tem pessoas que, em vez de esperar, preferem se pular de etapas, abreviar, resumir, ou seja, exatamente que o autor da lição chama de antítese da perseverança. Ele vai dizer que anos atrás ele estava na biblioteca ruminando seus pensamentos, triste, desanimado, sem forças, quando o filho dele, na época, com 9 anos, entrou no gabinete dizendo assim, e olhando para dentro dos olhos do autor, é, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos e não se não desanimarmos, citando Gálatas 6, versículo 9. Ele, naturalmente, ficou sem entender, tomou aquele susto, né, e perguntou o que foi. E o menino respondeu, seu filho respondeu, vai acontecer um evento lá na escola e eu estou decorando o versículo para recitar. De modo que ele aprendeu rapidamente ou prontamente que era uma voz do Senhor através daquele versículo, daquela porção, para encorajar por meio daquele pequenino, seu filho, que foi usado por Deus para que ele pudesse perseverar. E ele vai concluir, então, neste tópico, que percebemos que no texto alguns aspectos da perseverança descritos a seguir. Ele fala sobre estes aspectos e são os seguintes elementos: perseverança no ensino dos apóstolos. Os apóstolos receberam ensino da parte de Jesus e eles tiveram com a incumbência de pegar aquela instrução recebida e passar adiante. É isto que o chamado corpo apostólico faz. Passa adiante aquilo que recebeu do Senhor. O ensino é um elemento promovedor de coesão em um grupo. O ensino bíblico deve nos unir, jamais nos dividir. Infelizmente, a igreja evangélica, não apenas brasileira, mas mundial, ela está praticamente dividida e subdividida em muitas crenças, em muitos documentos de fé, quando deveria ter uma convergência no tocante à palavra de Deus, e principalmente nesses pontos principais, centrais da palavra. E a gente precisa, então, atentar para isto. E por falar nessa forma de atentar, a gente vai então dar continuidade ao nosso estudo. O texto diz assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos. E aquelas pessoas estavam juntas por terem um arcabouço doutrinário comum. O ensino dos apóstolos era o trilho que pavimentava os caminhos e rumos da recém-nascida igreja. O planeta Terra tem hoje mais de 8 bilhões de habitantes, sendo a diversidade a marca dessa população, e cada pessoa é única, assim como é a igreja. As pessoas são diferentes, mas o que promoverá a unidade é o ensino doutrinário apostólico na vida daqueles que o salvará. Que, digo, o Senhor salvará. Observe que a gente tem
uma informação que a gente precisa até mesmo pensar, porque ele menciona aqui o termo arcabouço, lógico, vou ver aqui, ó, é um conteúdo, doutrina, isso aqui, ó, arcabouço doutrinário. Eu destaquei aqui na cor amarela. Como batistas, nós temos, se você faz parte da Convenção Batista Brasileira, nós temos um documento de fé. Sabemos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. É um documento normativo. A Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira é um documento indicativo, isto é, indica em que nós cremos, em o que nós cremos. E, de uma certa forma, nós, os pastores, quando assumimos o ministério pastoral, quando somos consagrados, até assinamos o termo dizendo que vamos ser fiéis àquele documento de fé que é justamente a base doutrinária ou o corpo doutrinário do qual nós batistas é, achamos que é o correto e bíblico, sobretudo. Mas nem sempre isso ocorre. Já viu aquela frase, cada cabeça uma sentença? Aí cada um prega uma coisa diferente e muitas vezes, infelizmente, foge muito daquilo que está nos, nos documentos de fé, no caso, a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. A teologia vou dizer assim, das igrejas da Convenção Batista Brasileira, da CBB, de uma certa forma é uma teologia aberta, porque dentro da Convenção Batista Brasileira nós temos gente que são, vou dizer assim, que tem aquele ponto de vista arminiano, outros calvinistas, e a nossa posição no tocante à eleição e predestinação, eu vou dizer que é um posicionamento intermediário. Esta é a grande verdade. Quando a gente estuda a declaração doutrinária, a gente vê que tem uma posição intermediária. E às vezes as pessoas ficam só nos extremos, que é como se diz como forma do arminianismo e do calvinismo. E esquece muitas vezes que existe um posicionamento, vou dizer assim, mais equilibrado, centrado e que é defendido pela própria declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Mas, como eu disse, é uma teologia muito aberta, porque não fecha, em alguns pontos são cruciais, ela fecha a questão, mas em outros pontos as pessoas nem sempre acabam ensinando aquilo que está sendo indicado pela nossa declaração. Deste modo, cada pastor na sua comunidade vai acabar ensinando uma coisa diferente, de repente, de que está sendo ensinada numa igreja no outro quarteirão, ainda que seja no mesmo bairro. Então, é algo que a gente precisa pensar bastante, principalmente para quem almeja o ministério pastoral, se quer ser realmente um pastor batista e se deseja ser, muito mais do que pertencer à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Você precisa conhecer as doutrinas batistas. Você precisa conhecer o documento de fé, uma referência à declaração doutrinária. Você precisa conhecer a história dos batistas. Você precisa conhecer, vou dizer assim, inclusive esse livro que eu mencionei aqui, que é o Manual do Obreiro e da Igreja, o Vademecum, do Ebenezer Soares Ferreira. E você precisa conhecer. Às vezes a pessoa nem leu a obra e diz assim, mas eu discordo. Discorda de quê? Você nem leu a obra toda? Tem muita coisa boa. Tem muita coisa para ser assimilada, para ser aprendida, para ser praticada. E quando a gente não tem, vou dizer assim, algo que venha nortear, a gente observa essa forma desordenada, quando não desregrada em nosso âmbito, numa referência à denominação batista. Mas vale a pena aqui fazer esta asseveração e, ao mesmo tempo, associada com essa sugestão. Vamos conhecer um pouco mais a história dos batistas, vamos evitar de ficar em debates intermináveis. Hoje em dia, a pessoa escreve uma frase e a pessoa que já não fala com ela há tempos e tempos no Facebook, no Instagram, nos relacionamentos da vida, por aí vai, e já a primeira coisa que fala é assim, discordo. Para com isso, ouça o outro. Antes de dizer discordo, você entendeu realmente o que foi dito?
E se você discorda, você está disposto a oferecer argumentos? Se não estiver disposto a oferecer argumentos, a ouvir atentamente o outro, a entender e etc e tal, não adianta ficar falando discordo, discordo, e daí? Não vai fazer diferença alguma. Agora, a gente pode oferecer a nossa contribuição como batistas, até mesmo em meio a alguns pontos, vou dizer, tido como divergentes, porque nós somos livres para, inclusive, divergir, mas não é para sair por aí afora dizendo discordo, discordo, discordo. Vez ou outra, tem pessoas que estão em sala de aula, quando não nos seminários, que toda hora discorda, levanta a mão para discordar de tudo, e de todos. E, de repente, se ele colocar alguma coisa no papel, daqui a 10 anos ou 5 anos, ele lê aquele documento, aquele teor, e se ele não lembrar que foi escrito por ele, vai dizer, discordo, sem ter sequer refletido, sem ter tido um tipo de reflexão. Então, a gente precisa realmente é, passar a pensar a partir das escrituras, e isto vai requerer de cada um de nós cada vez mais tempo para leitura, meditação, estudo e pesquisa da palavra de Deus. Dito isto, eu vou passar para um outro item, que é um outro elemento da perseverança na unidade e comunhão. Atualmente, o crescente número de desigrejados nos ensina o quanto é necessária a comunhão na igreja e deixa eu ver aqui, vivenciamos o momento em que na palma da mão, a um simples clique, encontramos um diversificado menu de pregações para os mais variados paladares, promovendo assim o afastamento da vida em comunidade. Hoje, com esse avanço tecnológico, hoje você de repente está assistindo esse vídeo, você não ouviu ainda o seu pastor durante a semana, mas você está acompanhando a escola bíblica dominical. Mas o fato de você assistir este vídeo não vai eximir você de estar, quer no domingo, quer num dia de atividade da sua igreja, porque você tem compromisso com a igreja local, você é membro dela, você devolve o dízimo, você participa através de ofertas, através dos seus dons, dos cargos, das funções que você exerce no seio dela, e você precisa estar integrado na igreja. E o fato de você assistir, de repente, uma dezena de vídeos durante uma semana não vai em hipótese nenhuma, substituir esse fato tão importante de estarmos juntos, do tete a tete, de estarmos realmente em comunhão e, sobretudo, na igreja. Não sei se você já viu como é bom a gente, vez ou outra, até mesmo ouvir, por exemplo, um coral cantando, a gente vê aí na internet, e a gente fica maravilhado, que coisa linda, que voz linda. Isso para quem gosta de coral, mas pode ser qualquer outro grupo musical, um quarteto, dueto, um solo, não importa. Uma música, um hino, de louvor, adoração, e você fica feliz da vida. Mas outra coisa é quando você está na igreja junto com seus irmãos em Cristo. É muito mais do que o impacto causado, porque você está vivenciando aquele momento e você sabe que é um momento ímpar. Da mesma forma, a gente não pode se afastar, e eu quero aqui frisar uma coisa que me preocupa muito no nosso arraial evangélico, de uma forma específica, o batista. A gente defende naturalmente a liberdade de expressão, a gente defende a liberdade religiosa porque são princípios batistas. Mas nós defendemos também o princípio da cooperação. Nós deveríamos cooperar mais uns com os outros, numa referência às nossas igrejas chamadas co-irmãs. Muitas vezes as igrejas, dependendo do tamanho dela, ela acaba se isolando das outras igrejas batistas. Às vezes não há esse princípio de cooperação, que é através do esforço missionário, por meio da Junta de Missões Nacionais, Mundiais, Estaduais, quando não por meio da associação, mas há uma necessidade enorme de nós cooperarmos uns com os outros, ajudarmos mutuamente, de sermos edificados, inclusive no nosso nicho, no nosso arraial chamado batista. Naturalmente que a gente pode manter relações com outras denominações, eu não estou pregoando aqui a construção de um muro denominacional, pelo contrário, a gente pode relacionar com pessoas, a gente pode visitar, como eu já visitei muitas igrejas durante a minha vida cristã, mas acontece que o X da questão não é este. É o fato de nós, muitas vezes, assimilarmos doutrinas que não são nossas.
E, pasme, tem gente que é membro de igreja batista, mas que quando a gente fala com relação à doutrina que não é bíblica, só porque é defendida por um outro grupo denominacional, este membro, atua como se fosse um advogado, um defensor, sai em defesa de outro grupo. Mas, afinal de contas, você é batista ou você é do outro grupo? Você defende esse posicionamento ou algo bem diferente do que nós pensamos e cremos? A gente tem observado que as chamadas seitas da década de 60, 70, 80, 90, do ano 2000, não importa, as chamadas seitas têm adentrado as nossas casas, literalmente, quando não as nossas igrejas, através de músicas, de ensinos que são contraditórios, são antagônicos, inclusive, à Bíblia Sagrada, e choca com o nosso corpo doutrinário. Aí a gente, às vezes, ouve um monte de pregadores que vão pregando coisas diversas, difusas, vão causando confusão, e a gente não se debruça sobre o nosso corpo doutrinário. Por isso, eu quero aqui fazer uma outra sugestão para você que é membro de Igreja Batista. Leia a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Vê o que os batistas creem. Busque livros sobre doutrinas batistas. Roberto Amaral, ele escreveu um livro sobre os princípios e doutrinas batistas, foi editado pela Juerp, salvo engano, está ainda pela Convicção Editora, mas você pode adquirir. Se não tiver na Convicção Editora, se for, porque eu tenho um exemplar pela Juerp, antiga Juerp, na época antes da extinção, portanto, mas você pode comprar esse exemplar no sebo. Tem um livro que ficou um pouco mais, com menor circulação no nosso meio, que é o comentário da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, cujo pastor, já citado aqui inicialmente, Ebenezer Soares Ferreira, foi o organizador. Muitos outros obreiros contribuíram com o teor daquele comentário sobre a nossa declaração doutrinária. Mas é importante que você conheça a doutrina batista, conheça a história dos batistas, conheça os princípios batistas, que são distintos. Uma coisa são doutrinas, outra coisa são princípios. E no tocante a princípios, salvo engano, foi John Lander que escreveu a Teologia dos Princípios Batistas, um livro que não foi mais editado, não sei por causa de quê. Vou deixar aqui, caso alguém da Convicção Editora está nos assistindo, uma vez que a gente promove a revista Compromisso, desejando que as pessoas vão para o site, venham adquirir o material impresso, conforme eu tenho adquirido através da minha igreja, não apenas esta revista, mas muitos outros materiais que nós temos à disposição de toda a igreja, bem como da própria denominação, que vocês possam, de repente, editar alguns livros, como Princípio de Teologia, Princípios Batistas, do John Lander, entre outros livros. Eis aqui a sugestão. E o termo aqui a seguir é comunhão, que no grego é koinonia. Vou destacar aqui a palavra koinonia, do grego. Às vezes a pessoa acha que koinonia simplesmente, vou dizer assim, é como se fosse um banquete, a pessoa senta, come, 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 eis aí comunhão. Não. Koinonia também é mais do que isto. Koinonia é cooperação. Quando você tem comunhão, você coopera, você ajuda. Há essa atitude, vou dizer assim, bem coerente com o termo. Eu quero fazer menção, só bem que eu deixei aqui anotado, não estava no script, mas em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, lá no versículo de número, deixa eu ver, versículo 5 fala assim: pela vossa cooperação. Sabe qual o termo cooperação está no grego? Koinonia. Koinonia, mais do que comunhão. É comunhão, sim, primariamente, mas também é cooperação. Cooperação foi traduzido, mas literalmente o termo lá é koinonia. E a comunhão é a unidade dos diferentes diante a hostilidade do mundo, os ataques de Satanás e as lutas com a nossa carne, e não é algo opcional, é uma questão de sobrevivência.
A igreja não é aquela que tem um belo templo, nem uma boa banda de louvor, ou afinadíssimo coral, ou todos os programas de sua dominação em funcionamento, mas a que vive em unidade. Jesus orou para que fôssemos capazes de sermos um. E o mundo veria e creria na nossa mensagem, na mensagem de Deus, na verdade, se nós nos tornássemos um em Cristo Jesus. Eu não quero ser pessimista, mas eu estou, pelo menos, há 31 anos, 33 anos como membro de igreja evangélica, batizado, portanto, 33 anos, tenho pelo menos aqui uns 40 anos no cenário evangélico brasileiro. O que eu tenho observado está melhorando muito o nosso relacionamento com outras denominações, com pessoas de outros grupos, etc. e tal. Já teve algumas rusgas lá no passado, mas eu tenho observado que a nossa igreja, eu falo assim, evangélica no geral, tá? É uma igreja muito fragmentada, uma igreja fraturada, dividida. Cada vez mais e mais a gente vê divisão, é, com igrejas e denominações sendo, no caso assim, quando eu falo igreja, denominações sendo criadas, uma após outra, aí todo santo dia. Como se diz no popular, é um Deus nos acuda. Mas, conforme o autor diz, a unidade é pré-requisito para que o mundo creia na manifestação do grande amor de Deus no mundo. Há um outro elemento que ele destaca, que é justamente a perseverança do partir do pão e na oração. Só vou fazer a leitura por uma questão de tempo. A vida em comunhão passa obrigatoriamente pelo amor uns para com os outros. Pessoas podem se organizar para estarem juntos por vários motivos: profissionais, esportivos, econômicos, políticos e até criminosos. Mas a comunhão descrita na Bíblia é algo mais profundo e intenso, pois quem nos pôs neste arcabouço de comunhão foi o sacrifício de Cristo Jesus, que nos redimiu e nos comprou e nos fez um só corpo e temos bebido de um só Espírito. Esse texto aqui, 1 Coríntios 12, 13, fala sobre o batismo no Espírito. Pois em um só Espírito, isto é, no Espírito, porque quando tem essa expressão aqui, ó, vou destacar com outra cor, para não confundir o irmão que está aqui. Em um só Espírito, bebido de um Espírito, a ideia é em um só Espírito. Esse um no grego, porque está dizendo muito sobre um só Senhor, um só isto, um só aquilo outro, é um só, um só, um só. Está falando sobre essa unidade. Agora, quando fala que todos nós bebemos de um só Espírito, porque antes disto, porque nós fomos imersos, literalmente fomos batizados em um só Espírito, e todos temos bebido desse mesmo Espírito, que é um só Espírito. E desta forma, todos nós, literalmente, somos batizados no Espírito Santo e bebemos de um só Espírito e desta forma somos introduzidos funcionalmente no corpo de Cristo. Quando eu falo funcionalmente, através dos dons que são outorgados pelo mesmo Espírito. E nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vale a pena você ler as referências bíblicas aqui, que é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, Romanos, capítulo 8, versículo 17, e João 14, versículo 2 e 3, porque fala que nós somos cidadãos dos céus. Evidenciamos nossa relação com ele à medida que vivenciamos o amor. A unidade oriunda do amor de Deus entre os irmãos deve ser significativa a ponto de transbordar para além das fronteiras da igreja e impactar o mundo. Já finalizando, a Bíblia destaca o poder da oração em comunidade. Pedro foi resgatado da prisão de alta segurança para a época, quando a igreja estava reunida em oração. Sem dúvida, a unidade da igreja, canalizada para a oração, promove a ação de milagres. Deus interage quando pessoas que desfrutam de sua graça se unem para orar, como Jesus declarou: o que concordarmos aqui na terra como igreja será concordado nos céus. Esse texto aqui eu não vou trabalhar, mas cá entre nós é pano para manga,
porque precisa ser compreendido. Existem algumas interpretações que não vai vir aqui ao caso, uma questão de tempo. Mas, se você desejar depois saber um pouco mais sobre esse texto, de Mateus 18, versículo 19, você pode deixar no comentário que eu posso, de repente, fazer até mesmo um texto, digo, um vídeo, para que você possa ter a elucidação deste versículo. Eu digo isto porque muita gente cita versículo atrás do outro e não compreende realmente o que o texto está dizendo. A igreja, como corpo vivo e dinâmico, se fortalece quando, em unidade, busca o Senhor em oração, e esta é mais que mera liturgia, é a expressão contundente de quanto a sua igreja depende de Deus. E, finalmente, vou aqui destacar, observemos que o Senhor acrescia à sua igreja pessoas que ele mesmo salvava, conforme versículo 47 de Atos capítulo 2, numa clara e inconfundível lição. E qual é a lição que ele coloca aqui? A igreja não salva, mas é, sem dúvida, o lugar que Deus mesmo escolheu para que os salvos estivessem. Realmente, a igreja não salva, ela tem uma mensagem salvadora, né, da parte de Cristo Jesus, que ela anuncia, mas a igreja é o lugar dos remidos, dos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. O vídeo ficou maior do que eu imaginava, ficou muito mais extenso. Eu tive algumas dificuldades que vocês, de repente, não perceberam, outros sim. Eu tive que dar algumas pausas. Estou falando isso no final, não sei quantos estão me acompanhando até o finzinho, mas eu fiz várias pausas, tanto para projetar. Eu tive uma dificuldade aqui também com bateria e outros pormenores, mas consegui, pela graça de Deus, terminar esse vídeo no dia 24 de junho, ou seja, bem antes do último domingo de junho, ciente de que esta lição vai ser aplicada no primeiro domingo de julho, dando tempo suficiente para você que me acompanhou até aqui. Caso tenha alguma dúvida, você deixa lá no comentário, que pode virar vídeos curtos em resposta naturalmente, e, sobretudo, em atenção à sua pergunta feita. Quando não, se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, ou ainda fazer alguma sugestão para eu falar aqui, para abordar no Cantinho Teológico, ainda que não seja no âmbito da Escola Bíblica Dominical. Espero que você tenha gostado, e qualquer dica e sugestão para melhorar esse recinto aqui, esse ambiente de escola bíblica, será muito bem-vindo. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.